Este podcast é um oferecimento da nova série de tratores 6M da John Deere, a conexão entre melhores decisões e maior performance na sua safra. Acesse johndeere.com.br ou visite um concessionário John Deere. Olá para todos, vamos iniciar mais um AgroTalk, o podcast agro da Climatempo. Hoje meu convidado é Maurício de Menezes, gerente de marketing tático e especialista de agricultura de precisão da John Deere. Olá, Maurício, é um prazer receber você aqui no AgroTalk. Olá, Ângela. Olá para todo mundo aí. Prazer estar aqui com vocês. Maurício, a nossa pauta de hoje no AgroTalk é falar de hectares conectados, né? A gente tem aquela história que só a cidade que é conectada. Isso ficou um pouco para trás, porque há muito tempo o produtor rural já pode viver assim, uma rotina um pouco parecida com a cidade com relação à tecnologia e conectado à internet. Então, ele é tecnologicamente tecnificado hoje dentro do campo e equipado. Eu queria saber de vocês sobre quem é esse produtor rural conectado, qual que é o perfil dele e aonde ele está no estado brasileiro. O produtor brasileiro ele tem passado aí por uma transformação aí, a gente acredita na última década principalmente, que ele tem se conectado e se globalizado, né? Sim, porque obviamente as novas gerações vão entrando no negócio, vão trazendo essa evolução, mas também por uma necessidade, né? O negócio se torna, o agronegócio está se tornando cada vez mais profissional, né? Então, esse produtor ele precisa acompanhar essa evolução, não só porque existem uma série de fatores dentro do agronegócio, e vamos falar de dentro da fazenda, né? Dentro da porteira, dessa parte da cadeia, que você tem poucos fatores que você de fato controla, são fatores relacionados às suas decisões em relação à operação do negócio. Mas você não tem controle sobre preços, você não tem controle sobre o clima, né, que é um dos fatores que mais influencia aí na eficiência do teu negócio. Então, naquilo que tu controla, você precisa ter tecnologia, né? E a agricultura de precisão, né? Essa agricultura 4.0 e a conectividade, né? Tudo isso com conectividade, a rede aí faz com que isso seja possível para que ele possa concorrer para aí com outros produtores. E aí não só produtores ali ao redor de onde ele está, né? Hoje o produtor ele faz parte de uma cadeia global e ele tem que concorrendo aí ou sendo tão eficiente quanto um produtor que está lá na Europa ou está nos Estados Unidos aí contando com tecnologias de ponta também, né? E esse produtor rural, ele está mais localizado no sudeste, centro-oeste do país? Sim, hoje nós temos aí três ou quatro grandes áreas, né? No Brasil, né? A gente costuma separar mais ou menos ali a região sul do Paraná para baixo, propriedades um pouco menores, mas que têm um alto grau de tecnologia, principalmente na execução do seu negócio ali, na forma como toca, até porque o berço da agricultura no Brasil saiu ali do sul, né? Então você já tem áreas que em termos de tecnologia, de preparo do solo, tecnologia de sementes já está muito mais adaptada, né? Nós temos o grande produtor do centro-oeste, né, até o norte do país, aí, com áreas muito extensas, e aí a tecnologia traz uma outra resposta para ele, que é poder controlar o manejo da propriedade de maneira centralizada, porque ele também não teria como percorrer toda essa área, ou estar de olho em toda essa área, né? E nós temos aí o produtor do Sudeste, né? Aí já entra um pouco da cana, a profissionalização da cultura da cana, onde grandes empresas precisam estar de olho nos KPIs aí, né, de todo o negócio, e que a tecnologia ajuda nesse sentido. Obviamente aí nós vamos ter o produtor de Minas, ele se assemelha um pouco ao produtor do Rio Grande do Sul, aí com algumas áreas pequenas, médias, né, dentro de um contexto geral. Obviamente que lá dentro daquela região algumas áreas também são consideradas grandes, mas todos esses produtores que eu falei, de uma maneira ou de outra, eles são dependentes da tecnologia e da conectividade para que ele possa saber o que está acontecendo na propriedade dele com dados, né, e fatos, entender tudo isso, transformar esses dados em inteligência e depois pegar essa inteligência e transformar ela em tomada de decisão de maneira rápida, assertiva e aplicada às máquinas de volta através da tecnologia, né?
Sim, eu quero falar um pouco sobre o comportamento desse homem no campo. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural, 7 em cada 10 produtores rurais acessam a internet na maior parte do tempo pelo celular, então na palma da mão. Então, esses produtores utilizam a internet para buscar informação sobre os seus fornecedores. Então, 7 em cada 10 procuram saber mais sobre maquinários agrícolas antes de efetuar uma compra. Então, 83% entram no site do fabricante através do celular. Como que vocês auxiliam esse produtor rural nessa tomada de decisão para procurar aí a melhor tecnologia para ser levada no campo? Legal. Essa é uma parte, né? A gente procura sempre manter atualizado aí as nossas páginas, trazer conteúdo de valor para ele, tanto na página. Outra coisa que cresceu muito em todos os setores foi a interação via redes sociais. Então, se a gente pegar hoje, outra grande fonte são as redes sociais, onde além dele ver o conteúdo, que também está no site do fabricante, ele já interage com outros produtores que têm a tecnologia, ou que também estão pensando em utilizar a tecnologia, ou que têm a tecnologia de outra marca, né? E que conseguem trazer para ele uma visão. Então, hoje você tem que não só acessar aquele cara que está querendo comprar uma máquina, mas aquele que já tem, né? E garantir que a experiência dele seja muito boa com esse produto, porque entre eles vão interagir, e com certeza a empresa que ofereceu o melhor suporte ao cliente, esse é um ponto que tem crescido muito. Já não é mais a melhor máquina que convence o cliente a comprar aquela marca, né? É muito mais, o cliente escolhe um parceiro de negócio, porque uma máquina agrícola, ela é um bem ali que vai ficar na mão dele por 5 a 7 anos. Hoje, em média, no Brasil, ela fica na mão do primeiro dono. Então, ok, o primeiro ano você tem ali garantia, tem algumas máquinas com 3 anos de garantia, mas e depois? Qual é o suporte que eu vou ter nessa máquina? E talvez essa máquina como ferramenta de trabalho, né? Ela chega um momento que é crucial. Por exemplo, um pulverizador, a planta ela está com alguma doença lá, com uma invasora, com uma praga, e essa máquina precisa resolver o problema em 2 dias. Imagina se ela e ela não vai parar, não vai quebrar a parada lá dentro da garagem, né? Sim. Ela vai quebrar quando está no campo. Então ele precisa ter uma resposta rápida. E não só uma resposta rápida quando essa máquina apresenta algum problema que é técnico, que você vê. A resposta mais rápida que ele precisa é quando você não está vendo o problema. Por exemplo, quando uma máquina não está entregando, ou que ela está trabalhando 20% abaixo da performance ideal, né? Então, aí sistemas tecnológicos vão fazer com que ele consiga ver isso, né? E mais ainda, né, que ele consiga, junto com o seu parceiro de negócio lá, resolver essa situação o mais rápido possível. Então, não é só essa questão, a conectividade tem essa questão da parte comercial, onde ele vai buscar informação no site, onde ele vai buscar informação técnica para tomar decisão sobre o manejo dele, mas principalmente onde ele vai ter esse fórum de debate, onde ele vai contar a experiência que ele está tendo com uma marca ou com outra, e como essa marca está reagindo às necessidades dele pós a venda, né? Sim, é um ciclo, né, Maurício, que vocês continuam sempre conectados a esse produtor rural. Vamos falar então de agricultura de precisão, né? Afinal de contas, você é especialista nisso e eu queria entrar nesse assunto. Sensores, GPS, as máquinas hoje são capazes de coletar dados remotamente através dos equipamentos, das máquinas no campo, como ocorre até com a telemetria, né? Como Isso. será o uso mais intenso dessa agricultura de precisão a partir de agora? Sim, olha só, vou trazer como exemplo aqui uma linha de tratores que nós estamos trazendo agora, que inclusive está sendo fabricada aqui no Brasil agora, e que já tem algum tempo aí que ela opera na Europa, que é a linha 6M de tratores. Essa linha de tratores, ela já vem com todo o aparato necessário para que essa máquina ela se conecte à internet, né? Tanto através de Wi-Fi, por exemplo, grandes redes de Wi-Fi dentro de toda a propriedade, quanto direto à rede de celulares, por exemplo, se houver cobertura na propriedade do cliente, e já está todo preparado para receber tanto diagnóstico à distância, quanto enviar informações da operação que essa máquina está fazendo em tempo real ali no campo, e de maneira muito rápida se tomar decisão. Por exemplo,
a máquina não está performando adequadamente, né? O nosso concessionário já vai poder verificar isso, mandar uma mensagem lá para o produtor rural dizendo, olha, o teu trator poderia estar performando mais e gastando menos combustível. Você quer que a gente tome alguma medida aqui, reconfigure ele à distância ou mande um técnico até lá para resolver isso? Ou a máquina está apresentando alguma anomalia, ainda não é crítica, mas pode se tornar. Então, a gente já pode agendar uma visita do técnico lá, né? Porque o mais crítico para o produtor é se essa máquina para, né? E se ela para e algum componente mais crítico deixa ela parada por mais tempo. Esse é um aspecto da conectividade, da tecnologia e onde os sensores ajudam muito, que ele leva em consideração que é a gestão da frota dele, a gestão da máquina. Tem o outro lado, que é a gestão agronômica. A gestão agronômica aí é outro ponto, quer dizer, essa máquina está plantando, está puxando a plantadeira, quantas sementes está botando por metro, a que profundidade, né? Como está performando toda essa execução desse plantio, né? Que é uma operação que não começa exatamente quando você coloca a semente no solo. É uma operação que começa talvez 3 meses antes, quando tu começa a planejar o que você vai plantar, quando e onde. Né? Então, aí, as ferramentas que nós temos disponíveis hoje tratam já dessa parte de planejamento. Então, a partir do momento que ele decide que semente, em que quantidade, em que local ele vai colocar, por exemplo, mesma coisa para o fertilizante, tudo isso ele sobe numa plataforma que envia esses dados para a máquina e a máquina vai executando. Se tiver algum problema na execução, ele vai saber logo que o problema acontece, não quando a planta já está nascendo ou não nascendo, né, por algum problema de execução, né? E depois ele tem toda essa informação dentro de uma plataforma, né? E aí vem essa interação dos sensores, dos equipamentos que tu perguntaste, com a plataforma que está lá na internet, né? Que nós chamamos de centro de operações ou Operation Center. O Operation Center, ele recolhe todas as informações da máquina e ele funciona como uma plataforma de compartilhamento, porque o produtor também não tem, pode ser que ele tenha, mas nem todos vão ter condições de analisar aquele monte de informação que a máquina gera, porque ela gera muita informação. Um trator plantando, um pulverizador que está pulverizando, uma colheitadeira colhendo, ela gera milhões de dados que humanamente para uma pessoa é difícil você conciliar tudo aquilo ali e tirar uma informação ali inteligente e depois transformar isso em decisão. Então, a plataforma ela serve como compartilhamento e o produtor pode pegar aquelas informações, abrir porções daquela informação que ele acha que podem ser compartilhadas com a pessoa que dá suporte para ele, agronômico, em sementes, em tratos culturais da lavoura, em decisões de colheita, né? Abrir essa informação para esses parceiros que nós chamamos. Esses parceiros retiram aquela porção da informação, tratam, colocam a inteligência dele em cima, devolvem para a plataforma e depois essa informação vai de novo para a próxima máquina, por exemplo, que vai executar uma pulverização ou um trato cultural. Então, é todo um ecossistema trabalhando para tomar decisões de maneira mais rápida e mais inteligente, né? E cada vez ficando mais tecnificada, né? Porque eu imagino que todas essas informações também podem ser incluídas informações de clima. Afinal de contas, a máquina também está no campo. Sim. E o que acontece? Às vezes a gente observa muito é que chove em determinado local, choveu muito, a chuva já foi embora e já parou, mas algumas áreas dessas extensas áreas agricultáveis, às vezes a máquina não consegue entrar no campo para trabalhar, porque em algum momento, em algum local, a área ficou extremamente muito alagada e a máquina no campo ela tem problemas para chegar naquele local. E hoje há, né, dispositivos, há ferramentas que ajudam ao produtor rural a saber qual área ainda ele pode retomar o trabalho da máquina. Isso é bastante interessante. Claro. As máquinas elas ajudam na redução da mão de obra, né, em campo, e isso torna também a operação mais precisa. Como que vocês têm essa preocupação com relação aos recursos naturais que também devem ser protegidos e ajudando também na redução dos custos? Sim, esse é um ponto muito importante que a tecnologia ela acaba tocando de maneira muito séria, né? Uma vez que você é mais eficiente, uma vez que você tem uma melhor decisão, você não precisa pecar pelo excesso,
né? Excesso de dosagem de defensivos, excesso de tratamento de sementes, aplicações e reaplicações, né, de maneira a trabalhar mais preventivo, né? Você vai trabalhar muito mais baseado naquilo que de fato você precisa trabalhar com a máquina. Então, alguns exemplos aí, principalmente na aplicação de defensivos, né? Se você tem um sistema com tecnologia suficiente, por exemplo, para conseguir controlar o tamanho da gota que vai sair da ponta de pulverização e vai chegar lá no teu alvo, você vai ser muito mais eficiente e você vai reduzir significativamente o número de aplicações. Por exemplo, hoje existem sistemas de pulverização pulsada que nós temos hoje na barra dos pulverizadores, a gente chama de Exact Apply, né? Ele faz uma aplicação exata, né? Ele tem é um sistema inteligente que, independente da vazão que você coloque na barra de pulverização ali, claro, dentro de um range específico daquela ponta que você está usando, ele vai conseguir manter o mesmo tamanho de gota. Então, mesmo que eu bote mais vazão, que num sistema normal a gota afinaria muito a ponto de virar uma névoa, né? E essa névoa daí ela vai evaporar, né? Derivar, como nós chamamos tecnicamente, e vai atingir outros ecossistemas que não são alvo da tua pulverização, né? Quando você tem esse sistema, você vai evitar essa contaminação, você vai garantir que atinja o alvo, né? E você vai garantir que você não precise voltar tantas vezes no campo. Então, isso tanto reduz o lado do custo do produtor, mas principalmente coloca ele numa situação aí de estar preservando o meio ambiente, inclusive o produtor que é altamente dependente desse meio ambiente. Onde ele desequilibrar, depois ele vai ter uma série de outros problemas com pragas e invasoras que ele vai ter que contornar de alguma outra maneira, né? Então, sistemas desse tipo. A John Deere investiu muito forte na compra de uma startup lá do Vale do Silício, chama Blue River. É um sistema que tem potencial para diminuir até 90% o uso de defensivos hoje no campo. Então, quando se trazem essas discussões de, nossa, o Brasil usa muito defensivo, nós temos que proibir os defensivos, talvez esse não seja o caminho. Talvez o caminho seja utilizar tecnologias que permitam que, mesmo disponíveis os defensivos, a gente possa usar em menor quantidade, né? Então, essa tecnologia da Blue River, ela consegue ler as plantas e aplicar somente aonde, de fato, você precisa aplicar aquele defensivo, somente onde você tem uma invasora ou somente onde você tem algum tipo de praga, sabe? Então, tem esse outro lado das tecnologias, né? Hoje são muitos os desafios com relação à conexão da internet no campo. O que você vem observando junto aos produtores rurais, clientes da John Deere? Como que está essa cobertura dessa grade de internet no campo? Legal. A internet no campo, até nesse estudo aí da Associação Brasileira de Marketing Rural, né, também foi identificado um ponto importante, né, e que a gente já sabe, quem viaja por aí, pega a estrada entre uma cidade e outra, sabe que saiu dos grandes centros, você não tem mais cobertura de celular, você não tem mais cobertura de qualquer outro tipo de conectividade que seja, né? Então, no campo não é diferente. As operadoras às vezes olham para o campo lá e, bom, se eu não tenho uma quantidade suficiente de clientes, por que eu vou botar cobertura aqui, né? E isso é compreensível do seu ponto de vista do negócio deles. Mas a pesquisa da associação, ela mostrou também que 62% das propriedades hoje tem internet na sede da propriedade, seja via rádio, via satélite, outros meios que estão disponíveis aí. Então, a sede das fazendas no Brasil, de maneira geral, está conectada. E a John Deere, vendo isso, no ano de 2018, nós criamos aí junto com alguns parceiros, um produto chamado Conectividade Rural John Deere. E essa conectividade rural, ela é justamente um sistema que ele permite que você espalhe, vamos dizer assim, essa internet em toda a fazenda, criando uma grande rede de conectividade, né? A gente chama de conectividade rural. Então, como as máquinas da John Deere têm a capacidade de se conectar tanto à rede de celulares quanto a redes Wi-Fi, essa máquina, ela recebe esse sinal, né? E ela transforma a máquina num grande hub de internet. Então,
olha que negócio interessante, as máquinas estão levando a internet a lugares que você não tinha internet antes. Então, quando a máquina ela se torna, né, e qualquer máquina da John Deere tem capacidade para fazer isso, desde que com os acessórios corretos, mesmo os tratores que nós já tínhamos, ou máquinas que já estão no campo, mais antigas, né? Essa máquina ela se torna um hub e ela cria uma rede Wi-Fi ao redor dela. Então, por exemplo, eu posso conectar meu celular no Wi-Fi do trator, eu posso conectar um tablet, qualquer um computador, uma câmera de vídeo, né? Então a gente até brinca, né? Se você estiver lá no meio do Mato Grosso lá e de repente você tiver um problema com o seu carro e não tiver sinal de celular e você enxergar um trator da John Deere por lá, vai lá e dá uma falada com o operador. Pode ser que ele empreste o Wi-Fi dele para você pedir socorro, né? Dá para chamar o WhatsApp, alguma coisa assim, né? Sim. Então pode ser uma solução. Interessante. O trator ou a máquina agrícola, ela acaba funcionando como uma estação, né? Aquela estação ali que dispara a internet e a conectividade. Bastante interessante. Maurício, vamos continuar falando de agricultura de precisão e eu queria falar um pouco sobre a cobertura desse atendimento pela John Deere, que é feita ao produtor rural com relação a essa conectividade, a telemetria. Como que o produtor rural ele tem esse respaldo da John Deere hoje? Certo. Hoje esses sistemas de telemetria, por exemplo, de máquina e de envio de informações agronômicas em duas mãos, né, como nós chamamos, tanto da máquina para a plataforma quanto da plataforma para a máquina de volta, ela permite uma série de interações e principalmente traz agilidade, né? A gente consegue hoje, por exemplo, determinar se uma máquina está, tanto no exemplo que eu usei antes, se ela está com baixa performance, quanto conseguimos determinar também se ela está apresentando algum comportamento atípico que pode levar a uma parada dessa máquina. Então, tudo isso é possível através dessa cobertura, através dessa conectividade, né, que está chegando cada vez mais forte ao campo. E o produtor ele também está se acostumando a usar muito mais isso. Tradicionalmente ele prefere lá o contato 1 a 1, a pessoa trabalhando diretamente com ele lá e fazendo, conversando, mostrando para ele a situação toda e resolvendo o problema da máquina dele, né? Mas em certos casos isso não é possível em função do tempo que se leva e o produtor precisa de agilidade. Então, se você tem um suporte remoto, você consegue dar uma resposta mais rápido para ele, já ir até a propriedade dele com uma peça para resolver aquele caso dele, né? Então, isso tudo traz muito mais agilidade para o produtor e essas novas gerações que estão chegando, cada vez mais, né, elas querem essa agilidade, elas estão tendo experiências. O produtor rural ele não é mais aquele cara que fica enterrado lá na fazenda e não sai de lá para nada, né? Ele já mora na cidade, ele já tem experiências urbanas, ele já está usando o iFood, ele tem contato lá com o concessionário de outras marcas de carro, marcas premium de carro que ele usa, ele viaja para o exterior, ele tem experiências diferenciadas e ele espera que as empresas que estão trabalhando com ele no agro também tragam esse tipo de experiência, né, que acelera a vida dele, que facilita a vida dele, né? Eu fico imaginando que a gente está passando por um momento agora muito difícil na humanidade com relação à pandemia do coronavírus. Muitas empresas, como a John Deere, outras empresas do mercado, vêm sofrendo, inclusive, com fake news, que a gente sabe, muitas informações desconectadas, né, que chegam e acabam atrapalhando o desempenho do trabalho e da rotina diária das empresas. Então, a gente tem que lidar não só com a pandemia, mas com outros problemas externos que vêm acontecendo. Muita gente vai começar agora a mudar o seu planejamento, porque tinha feito um planejamento para 2020 e agora vai ter que fazer alguns ajustes. Eu queria saber como que o marketing de vocês vai trabalhar agora esse futuro, o que vocês estão prevendo para esse futuro, como que vocês vão se organizar, como que vocês vão dar continuidade a essa conectividade com o produtor rural, não só
dos produtos que vocês levam para o campo, mas aquela conexão que eu digo na hora que o produto está sendo utilizado, mas essa conexão que não se perde com esse produtor rural. Claro, essa é uma coisa que a gente até tem comentado muito e obviamente que a gente tem que respeitar toda essa situação e fazer o máximo possível que está nas nossas mãos aí para pensar em como sair dessa da melhor maneira possível. E nós como empresa não tem sido diferente, né? Até o pessoal que é de marketing de maneira geral aí tem feito o brasileiro é bom de fazer memes, né? Mas eles estão falando que nós estamos falando que até foi feita uma tirinha que era um quadrinho, dizia assim, o que acelerou, o que trouxe a mudança, a aceleração digital dentro da sua empresa, né? Daí tinha lá a TI, o marketing, o departamento de inovação e embaixo o coronavírus, né? Para você marcar qual que acelerou. E essa questão aí, ela tem nos obrigado a aprender muitas coisas. Por exemplo, trabalhar de casa, né, que é uma tendência, mas isso acelerou muito mais rápido. Né, aprender a ter essa relação com o ser humano. Então, eu comentava outro dia com alguns colegas que agora você não está mais frente a frente, você não está sentindo como aquela pessoa está reagindo ao que você está falando para você poder ajustar o teu discurso. Então, numa reunião, num bate-papo com um cliente, que hoje é via WhatsApp, é via texto de WhatsApp, é via áudio de WhatsApp. Então, as relações humanas se complicam, mas aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com ela. Então, esses recursos que eu falei antes de conectividade têm ajudado muito a nossa relação no pós-vendas com o produtor, em termos de evitar, por exemplo, viagens até lá para resolver problema na máquina dele. Por exemplo, hoje um técnico tem que ir lá 2, 3 vezes, né? Na maioria das vezes, para resolver o problema. Uma vez para fazer o diagnóstico da máquina, outra vez para fazer a solução. Só que o produtor também está lá isolado, ele também quer proteger os funcionários dele, ele também quer proteger a família dele. Então, hoje, se você faz um atendimento remoto para ele, em mais de 70% dos casos, você resolve só com uma visita, né? E até 15% dos casos você resolve sem nem visitar ele, você faz isso via telemetria da máquina. Esse é um ponto. Outro ponto é a relação com o cliente do ponto de vista comercial. Então, o marketing teve que se reinventar de maneira muito rápida aí para levar para ele experiências que consigam vender o valor das soluções que a nossa empresa tem, né? Então, muito embora, de novo, você tenha a qualidade dos produtos, isso só por isso, só isso não basta, né? O cliente quer mais, ele quer uma experiência, ele quer poder confiar em você e transmitir essa experiência, transmitir essa confiança de maneira remota é uma coisa nova para nós que estávamos acostumados com grandes feiras, né? Todos os produtores reunidos, aquela conversa do produtor na loja ou o nosso consultor lá na propriedade dele, né? Agora a gente está aprendendo a fazer isso de maneira virtual, tem sido um grande desafio, mas eu acho que tem botado as pessoas para pensar e mais. Nós temos conseguido implementar metodologias ágeis, né? E implementar novas tecnologias e novas maneiras de tocar o ser humano, tanto dentro das nossas equipes, dentro da empresa, quanto a nossa equipe para fora e encontrar o cliente. Então, realidade virtual, chat, reuniões virtuais, conteúdo, muito conteúdo em rede social, podcasts, material para que esse produtor possa se munir de informação, né, para poder tomar as melhores decisões do negócio dele. Então, tem sido um grande momento de reinvenção e as empresas do agro, né, a gente costuma dizer que o agro não parar, o produtor não vai parar de produzir, e é uma necessidade humana, né? Nós precisamos produzir alimento, não podemos deixar de produzir, e nós temos que dar todo o suporte para aquele que está lá no campo agora, fazer isso da melhor maneira, da maneira mais segura possível e com muito mais eficiência, né? Essa é a nossa missão aí como empresa e como pessoas ligadas ao agro, né? É um desafio agora. A nossa pauta aqui foi falar de hectares conectados e a gente percebe que agora mais do que nunca essa conectividade ela chegou de uma forma, né? E quem não estava conectado vai agora ter que estar conectado, né? Essa pandemia acabou, como você disse, acelerando esse processo e a gente trouxe esse assunto aqui de hectares conectados justamente para mostrar
como a John Deere está preparada e está se atualizando frente a esses novos desafios. Maurício, olha, foi um prazer receber você aqui no Agrotalk. Para a gente foi muito esclarecedor aí alguns pontos que você trouxe para nós aí sobre agricultura de precisão, sobre como a John Deere está trabalhando essa conectividade no campo junto ao produtor rural. Espero que vocês tenham aí um ano de 2020, que a gente possa passar por esse ano e trazer muito mais conhecimento e mais tecnologia para o produtor rural. Muito obrigada. Muito obrigado. Com certeza sairemos mais fortes dessa. E eu agradeço, em nome da John Deere, a oportunidade de estar falando com vocês. E ficamos à disposição, né? Precisando, a gente está aqui conectado. Sim, eu espero que ainda esse ano a gente volte a falar sobre novas tecnologias e sobre novos maquinários que a John Deere está trazendo aí para nós ao longo dos próximos anos. Obrigada, Maurício. Certeza, obrigado. Até mais. Até. Este podcast é um oferecimento da nova série de tratores 6M da John Deere. A conexão entre melhores decisões e maior performance na sua safra. Acesse johndeere.com.br ou visite um concessionário John Deere.